Eu quero falar de José. José, filho de Jacó. José, que era filho de Raquel. Raquel, que era uma mulher estéril, portanto incapaz de produzir, incapaz de ter filhos, incapaz de gerar filhos. José, ele é um milagre de Deus. E eu quero falar sobre José neste momento. José, como já disse, ele foi o primeiro filho de Raquel, que era estéril. Raquel teve outros filhos depois de José, ou teve outro filho, mas José foi o seu primeiro filho. Raquel, ela não tinha condição de gerar filho por conta da sua esterilidade. Mas eu já posso pegar somente essa parte aqui da nossa reflexão, tá? E dizer para você que Deus, ele tem o poder de pegar aquelas coisas que são infrutíferas. Deus, ele tem o poder de pegar aquelas coisas que são estéreis, que não conseguem produzir, e fazer com que venha produzir, e fazer com que venha dar frutos. Deus, ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. No livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Nós conhecemos a história de Sara, também uma mulher estéril, avançada em idade. Sara, ela tinha aproximadamente 90 anos de idade. Ela não tinha condição nenhuma, humanamente falando. Sara não tinha condição alguma de gerar um filho, mas para Deus não existe nada impossível. E apesar do que Sara fez com Abraão, tentando dar um jeitinho para que Deus pudesse realizar aquilo que ele tinha para realizar na sua vida, no tempo determinado, Sara, ela teve um filho com Abraão, o qual se chamou Isaque, que posteriormente foi o pai de Jacó. Então, meus queridos ouvintes, o nosso Deus é o Deus que faz com que aquelas pessoas que são estéreis, elas frutifiquem, elas deem à luz. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Embora eu não estou aqui para somente refletir com vocês a respeito de milagres, eu creio que Deus é o Deus que opera milagres. E talvez eu esteja falando com alguém que esteja precisando de um milagre da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre da parte de Deus na tua vida amorosa, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Talvez você esteja precisando de um milagre da parte de Deus na tua vida espiritual. E eu quero te dizer que se você crê e se você permanecer na presença de Deus, e se isso estiver de acordo com a vontade de Deus, aquilo que para você parecia ser impossível, Deus, ele tem condição de tornar possível, porque ele é Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós também conhecemos a história de Ana. Quem nunca aqui já leu ou já ouviu alguém pregar a respeito de Ana? Quem nunca aqui já pregou a respeito de Ana? Ana era uma mulher estéril. O Senhor havia cerrado a madre de Ana para que ela não pudesse ter filhos. E Deus, ele fez um milagre na vida de Ana. Porque na verdade Deus, ele não queria somente dar um filho para Ana. Ana estava chorando em busca de um filho. Mas Deus, ele não queria dar somente um filho para Ana. Deus queria dar para Ana o futuro sacerdote de Israel, juiz de Israel, profeta de Israel. Deus queria dar para Ana aquele que iria ungir o primeiro rei de Israel e também o segundo rei de Israel. Então veja que o plano de Deus para a vida de Ana era infinitamente maior do que a sua esterilidade. Deus estava preparando Ana
Deus havia cerrado a madre de Ana para que ela não pudesse ter filho, porque na verdade Deus estava preparando o cenário em meio àquela situação caótica, sacerdotal da família de Eli, onde os seus filhos eram libertinos, filhos de Belial, fazia todo tipo de coisa que desagradava a Deus. Deus estava preparando o cenário em meio à esterilidade de Ana para conceder a Ana um filho que seria bênção não somente na vida de Ana, mas que seria bênção na vida de toda a nação de Israel. Então, se você crer nesta palavra, você pode estar passando por alguma prova, alguma dificuldade. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam passando por alguma adversidade na sua vida. E talvez você não esteja entendendo o porquê dessa adversidade, o porquê desse problema, o porquê de tudo isso que você está passando. Mas pode ser que Deus esteja te preparando para algo grande, para algo maior, que vai abençoar não somente você, mas que vai abençoar a todos aqueles que estão ao teu lado. Então, falando sobre José, José foi o primeiro filho de Raquel, que era estéril, não poderia gerar filhos. Mas outra coisa que eu quero destacar aqui na nossa reflexão nesta manhã é que José, ele tinha alguns irmãos. José tinha alguns irmãos e eu listei aqui quais eram os irmãos de José. Os irmãos de José era Rúben, era Simeão, era Levi, era Judá, era Issacar, era Zebulon, era Benjamim, era Dan, Naphtali, Gade, Azer e Diná. Tudo isso está escrito a respeito dos irmãos de José em Gênesis capítulo 30, versículo 21. Vai falar sobre o nascimento de Diná, que era a irmã de José, e também Gênesis capítulo 34 e o versículo 1 também vai falar sobre essa irmã que José teve, chamada Diná. E no capítulo 35, nos versículos 23 até o versículo 26, a Bíblia vai falar sobre o nascimento ou sobre os outros irmãos que José teve, além de Diná. Ok? Então, partindo desse entendimento dos irmãos que José teve, eu quero falar com você também sobre que José, ele tinha apenas 16 anos de idade. O texto bíblico, ele é bem enfático no livro de Gênesis, capítulo 37, e no versículo de número 2 está escrito o seguinte: essas são as gerações de Jacó. E vocês podem ver as gerações de Jacó naqueles textos que eu citei para você. Gênesis capítulo 35, versículo 23 a 26. E então, essas são as gerações de Jacó. E a Bíblia diz que José, ele tinha somente 16 anos de idade. E a Bíblia diz que José, ele apacentava as ovelhas de seu pai, juntamente com os seus irmãos. Então veja que José, ele tinha somente 16 anos de idade. Mas ele, já naquele tempo, ele era um jovem que gostava de trabalhar. Ele estava envolvido no trabalho, cuidando das ovelhas de seu pai. Porque nós precisamos trabalhar, queridos. Existe hoje alguns cristãos que vivem como se fossem vagabundos, não querem trabalhar, não querem colocar a mão na massa, vivem sempre dependendo de outras pessoas. É claro, tem momento na nossa vida que realmente a gente está passando por alguma privação, alguma dificuldade, e nós precisamos sim um dos outros, precisamos da ajuda do nosso próximo, do nosso irmão, mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos deixar de procurar uma ocupação, nós não podemos deixar de procurar um emprego, nós não podemos deixar de procurar um serviço
para não vivermos dependentes do nosso próximo por toda a nossa vida. E José, ele com 16 anos de idade, ele já nos dá uma lição de que nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento. Nós precisamos trabalhar para ter o nosso dinheiro. Eu sei que nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande no nosso Brasil. Estamos vivendo uma crise em que são poucas as oportunidades de emprego, mas se você correr atrás, se você fizer por onde, se você buscar, você encontra uma oportunidade de emprego. Eu, certa vez, conversando com um irmão da igreja que eu frequento, e o irmão me disse que ele não iria procurar um emprego porque Deus falou para ele que a porta de emprego iria bater na porta dele. Ele iria mandar alguém oferecer uma porta de emprego na casa dele. Eu fiquei pensando, né? Eu não falei nada de contraditório para aquele irmão, mas eu achei que ele estava um pouco equivocado, porque Deus ele quer nos abençoar, sim, em todas as áreas da nossa vida, mas há algo que compete a nós também fazer. Nem tudo em relação a algumas coisas que nós precisamos alcançar na nossa vida, nem tudo depende de Deus. É claro que nós dependemos de Deus para tudo, para sobreviver, para estar de pé. Se tirarem Deus de nós, nós não conseguimos sobreviver sem a presença de Deus na nossa vida. O salmista disse que a alma dele tinha sede de Deus. O salmista Davi, ele disse que assim como a corça brama pelas correntes das águas, a sua alma tinha sede de Deus. É verdade. Dependemos de Deus para tudo. Só que há algo que nós temos que fazer. Então, o meu conselho nesta manhã, diante deste ponto da nossa reflexão, de que José, com apenas 16 anos de idade, ele cuidava das ovelhas do seu pai com seus irmãos, eu quero dizer para você, tem algo que você pode fazer. Tem algo que não compete a Deus fazer, mas é você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que ir para cima. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Não fique esperando que Deus faça aquilo que está sob o teu poder de fazer. Então veja que José, ele estava trabalhando apesar da sua tenra idade. José tinha apenas 16 anos de idade, mas ele estava trabalhando, mas ele estava no campo com as ovelhas de seu pai, com seus irmãos. Então José, ele é um grande exemplo para todos nós. José, ele é um exemplo de trabalho. José, ele é um exemplo de firmeza. José, ele não é alguém que fica se encostando em outras pessoas. José é alguém que trabalha. José é alguém que vai para cima. José é alguém que não fica parado, estagnado. José é alguém que vai em busca dos seus objetivos. Outra coisa que eu quero falar com vocês nesta manhã a respeito de José é que o seu pai se chamava Jacó. O pai de José se chamava Jacó. E Jacó, ele tinha um amor diferenciado por José. Jacó, ele tinha um apego diferenciado por José. E essa atitude de Jacó, ela não soou bem quando os seus irmãos soube que José era mais amado por Jacó do que eles. Os irmãos de José intentaram, os irmãos de José ficaram enciumados, os irmãos de José ficaram com raiva de José, por algo que ele não teve culpa. Jacó, ele não se policiou e demonstrou amar mais a José do que a todos os seus outros filhos. E este é
Esta é uma grande falta no meio da família, no seio familiar. Os pais, em hipótese alguma, devem demonstrar afinição ou afeição mais por um componente da família do que por outro. O pai não deve amar mais um filho do que ama os outros filhos. Jacó cometeu esse erro. Jacó demonstrou uma afeição, um amor mais por José do que com os seus outros filhos. Então os pais precisam ter cuidado para não demonstrar mais amor por um filho do que aos outros. Jacó cometeu esse erro, esse equívoco. Jacó amava mais a José do que ele amava a todos os seus outros irmãos. Então os pais precisam se atentar a isso. Você precisa amar os seus filhos por igual. É verdade que existem filhos que dão mais trabalho do que outros. Existem filhos que são perturbados. Existem filhos que realmente nos dão muito trabalho. E tem outros que são mais bonzinhos. Só que nós, como pais, não devemos demonstrar mais afinidade por aqueles que são mais bonzinhos, mais obedientes, por aqueles que têm uma boa nota na escola, por aqueles que têm um bom trabalho. Nós devemos amar todos os nossos filhos de igual modo, da mesma forma, sem nenhum favoritismo dentro do lar ou dentro da família. E Jacó, ele errou, porque Jacó, ele demonstrou uma afinidade, um amor maior por José. Por quê? Porque a Bíblia diz que José, ele trazia má fama dos seus irmãos para Jacó. José, ele era um filho obediente. José, ele era um filho que obedecia às ordens do seu pai. E ele viu que os seus irmãos, eles faziam coisas que não estavam de acordo com a lei de Deus e com as ordens do seu pai Jacó. E por isso José lhe trazia má notícias ou a má fama dos seus irmãos. Ele contava a Jacó tudo o que os seus irmãos faziam. E então por isso a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam. Os irmãos de José, eles não tinham mais aquela pacificação entre irmãos e entre família, com José. Eles não tinham mais aquela afinidade que tinham antes, porque José, ele trazia má fama dos seus irmãos por estar com eles, na verdade. Então, neste ponto dessa reflexão, eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, tenha cuidado para não demonstrar, apesar que a gente precisa ser consciente de que realmente tem filhos que são mais amorosos do que o outro com seus pais e em sociedade, mas os pais não devem demonstrar mais carinho nem mais amor por um filho em detrimento do outro. E uma última observação que eu quero fazer com vocês é que José, ele teve dois sonhos. José teve dois sonhos. E José, ele contou aos seus irmãos os seus sonhos. José, ele era inocente, ao ponto de não perceber que os seus irmãos não gostavam dele. José, ele era tão inocente, ao ponto de não perceber que os seus irmãos estavam enciumados dele, por conta do amor que o seu pai tinha por ele. Então José, ele sonha e ele conta aos seus irmãos os seus sonhos. Ele conta aos seus irmãos os seus projetos. Ele conta aos seus irmãos aquilo que Deus havia lhe comunicado através dos sonhos. E se você ler comigo, aqui no versículo de número 5 de Gênesis 37, diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso os seus irmãos o odiavam ainda mais. E
No versículo de número 6 está dizendo: e disse-lhe ainda, ouvi e peço-vos este sonho que tinha sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Os irmãos de José, eles interpretaram os seus sonhos de uma forma errada. José foi mal interpretado pelos seus irmãos. E isso acontece no nosso meio. E isso acontece na família, e isso acontece na igreja, e isso acontece no trabalho, e isso acontece na faculdade, e isso acontece entre famílias. Nós sermos mal interpretados diante de uma situação, quando na realidade a situação é totalmente outra, é totalmente diferente. Então veja que o sonho de José não era que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele ou se humilhar diante dele. Esse não era o projeto de Deus para a família de José. Tá? Na verdade, Deus estava mostrando para José que ele o usaria para sustentar a sua família, e José não seria somente uma bênção para a sua família, José também seria uma bênção para todo o Egito. Então veja que o projeto de Deus não era somente para a família de José, mas também através de José, durante aqueles anos de fome que houve no Egito, abençoar todas as famílias que estavam ali naquele lugar. Então veja que os sonhos que José teve foi, na verdade, um projeto de Deus para a vida de José. E no versículo 8, seus irmãos, eles dizem: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e pelas suas palavras. É possível que nesta manhã eu esteja falando com pessoas que estão sendo odiadas na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, por conta de alguns projetos que têm a aprovação de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, não desanime, não ligue para aquilo que as pessoas estão planejando a respeito da sua vida. Confie em Deus. Deus, Ele é fiel para conceder aquilo que deseja o teu coração. Então José, ele teve esses sonhos, contou aos seus irmãos, e seus irmãos o odiaram ainda mais. Se você que está me assistindo neste momento é um sonhador, se você que está me assistindo neste momento é alguém que tem um projeto, é alguém que recebeu de Deus um projeto para executar, e por inocência você acaba contando para alguém que você acha que vai estar do seu lado, porque com certeza José, ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, não era para se gabar dos seus irmãos, não era para se considerar melhor do que os seus irmãos. José contou os seus sonhos para os seus irmãos simplesmente para compartilhar com eles aquilo que Deus, através de sonho, havia falado com ele. Mas os seus irmãos interpretaram os sonhos de José erradamente ou erroneamente. Os irmãos de José não interpretaram de forma correta os sonhos que José teve. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes nós somos mal interpretados, muitas vezes nós somos mal incompreendidos, muitas vezes nós confiamos demais nas pessoas. E José confiou nos seus irmãos. Ele abriu seu coração para os seus irmãos e contou os seus sonhos. José, ele abriu seu coração para os seus irmãos e contou aquilo que Deus havia falado com ele. José, ele achava que tinha pessoas que acreditavam nele no meio da sua família. José, ele achava que os seus irmãos não queriam o seu mal a tal ponto de depois, em outra oportunidade falarei com vocês, chegar ao ponto de vendê-lo como escravo. José achava que ele podia abrir o seu coração para os seus irmãos. Afinal de contas, ele estava dentro da sua casa.
Talvez José dormia no mesmo quarto com os seus irmãos. Talvez José dividia o mesmo espaço com os seus irmãos. Talvez José se alimentava na mesma mesa com os seus irmãos, com seu pai, com a sua família. José, ele não pensava que os seus irmãos lhe desejavam tanto mal, que seus irmãos tinham tanta inveja dele. José foi inocente ao contar os seus sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos o odiaram ainda mais, de forma que os seus irmãos não conseguiam falar com José de forma pacífica por causa dos seus sonhos. Eu quero dizer para você que está agora me acompanhando através desta live, que os teus projetos podem incomodar muitas pessoas. Os teus sonhos podem incomodar muitas pessoas no meio da tua família, que deveria ser as primeiras pessoas que deveriam abraçar os teus sonhos, os teus projetos. A tua família que deveria ser os primeiros a acreditarem no teu potencial, a acreditarem nos teus sonhos, a te encorajar, a ir em frente, a dizer eu estou contigo na realização deste projeto. A tua família que está junto com você, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um primo, um tio, pode ser um parente de primeiro ou de segundo grau, pode ser um amigo, aquele amigo que você acha que está com você para tudo, mas que na verdade eles têm inveja de você, eles não estão com você para tudo. Eles não acreditam nos teus sonhos. Eles não acreditam no teu potencial. Eles não são amigos de verdade. Eles te veem como ameaça. Eles te veem como inimigo e você acha que são seus amigos. Queridos, existe um Deus no céu que acredita em você. Os teus amigos podem te abandonar. A tua família pode te abandonar. Pode acontecer que os teus pais te abandonem. Porque a Bíblia diz que, na verdade a Bíblia faz uma pergunta, Deus no livro de Isaías, ele diz, pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho, do filho do seu ventre, de forma que não se compadeça dele? Todavia, diz Deus através da sua palavra, eu não me esquecerei de ti. Pode ser que os teus pais, aqueles que te criaram, aquela que te formou no ventre, aquela que cuidou de você, que te amamentou, pode ser que os teus pais te abandonem. Pode ser que os teus amigos te abandonem. Pode ser que aquelas pessoas que você achava que era o teu amigo de verdade, que você podia contar com eles para tudo, te abandonem. Mas existe um Deus no céu que não te abandona. Existe um Deus no céu que conta com você. Existe um Deus no céu que tem condição de realizar os teus sonhos. Existe um Deus no céu que tem condição de tornar os teus projetos realidade, mediante o teu esforço, o teu trabalho, a tua dedicação. Existe um Deus nos céus que pode fazer um milagre na tua vida, de forma que você que era estéril, que não produzia em todos os sentidos da sua vida. Eu não estou falando apenas de você gerar um filho, humanamente falando, uma criança, mas em todos os sentidos da tua vida, financeiramente, no que se refere a relacionamento, no que se refere na área profissional ou financeira. Existe um Deus nos céus que tem condição de fazer com que você, que talvez esteja em um momento de esterilidade, Deus tem o poder de fazer com que você seja uma pessoa fértil, com que você venha produzir, e que o nome de Deus, ele pode ser glorificado na tua vida. Não desanime, seja como José, mesmo que os seus irmãos, mesmo que os seus pais, eles não acreditem no teu sonho, porque no versículo de número 10, a Bíblia diz que quando José conta o seu sonho para os seus irmãos e para os seus pais, a Bíblia diz no versículo 10, e contando-o a seu pai,
E contando-o a seu pai e a seus irmãos, o seu pai o repreendeu. Nem mesmo seu pai Jacó, que era um homem que entendia de sonhos e que Deus se revelava através de sonhos, nem ele entendeu o que Deus havia falado com José através dos seus sonhos. E a Bíblia diz que Jacó o repreendeu e disse a José: que sonho é este que você teve? Porventura viremos eu e a tua mãe? Porque enquanto eram os teus irmãos, tudo bem. Mas será que eu, teu pai e a tua mãe e todos os teus irmãos iremos nos inclinar perante ti em terra? Não era esse o projeto de Deus. Mas por conta do desenrolar da história, foi isso que aconteceu. Porque de uma forma ou de outra, se você continuar fiel a Deus, os projetos dele vai se realizar na tua vida. E aquelas pessoas que não acreditavam no sonho que você teve, no projeto que você teve, nos teus objetivos, vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Vão ter que reconhecer que Deus estava naquele projeto, que Deus estava naquele sonho. Pode todos não acreditarem em você. Pode todos não acreditarem no teu potencial. Mas Deus, se você crê que Deus ele pode realizar, pode ficar tranquilo. Porque Deus ele vai concretizar os planos que ele tem na tua vida. Só tem um segredo: não desista, não desanime, não dê atenção a pessoas que não gostam de você por conta dos teus sonhos. Não dê atenção a pessoas que não gostam de você por conta dos seus projetos. O importante é que Deus ele esteja de acordo com os teus sonhos. O importante é que Deus ele esteja de acordo com os teus projetos. Se Deus estiver a favor dos teus sonhos, pouco importa o que outras pessoas pensam a respeito dele. Então, permaneça firme na presença de Deus. E com certeza, ele vai realizar aquilo que deseja o teu coração. Eu vou parar por aqui. Em outra live, eu volto para falar sobre outros temas a respeito de José. Hoje nós refletimos que José, ou seja, refletimos sobre José entre os seus irmãos. Mas em outras lives nós iremos refletir outros pontos a respeito da vida de José. Na próxima oportunidade eu vou falar sobre José sendo vendido pelos seus irmãos.